EFT Perguntas e Respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas que as pessoas me fazem a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 40. É sobre impaciência. Como usar EFT para impaciência? Impaciência, como a própria palavra diz, é falta de paciência. Quando falta paciência, dizemos impaciência. Impaciência é quando você briga com o tempo. Impaciência é quando você está brigando com o tempo. E você pode ter certeza que quando você briga com o tempo, você sempre vai perder. Não vale a pena. Não vale a pena brigar com o tempo. Falta de paciência é também uma atitude de foco na escassez. Foco na falta. No caso, escassez de tempo. Porque quando você está impaciente, você tem o pensamento ou sensação de que não vai dar tempo, vai faltar tempo. Na verdade, o problema não é a falta de tempo. O problema são as consequências negativas, caso você não consiga aquilo num determinado prazo. Ou seja, falta de paciência é foco na escassez, escassez de tempo, medo das consequências negativas. Quando você está impaciente, você apresenta sintomas bastante conhecidos como irritação, raiva, às vezes medo, preocupação, ansiedade. Na maioria das vezes, a impaciência se manifesta na forma de irritação e raiva. E a irritação e raiva pode levar você a comportamentos agressivos, pode entrar em conflitos com outras pessoas. Mas a irritação, raiva, principalmente, são sintomas de quem assumiu o papel de vítima. Ou seja, culpando os outros. Não está assumindo a responsabilidade pela sua própria realidade. Como usar EFT para lidar com a impaciência? Tratando os sintomas da impaciência, que são basicamente irritação, raiva, eventualmente medo, preocupação, ansiedade. Você faz EFT diretamente para irritação, raiva, por exemplo. Embora esteja com raiva dessa pessoa, porque ela não consegue terminar no prazo combinado, embora eu esteja irritado, porque esta fila está demorando muito, você elimina esse tipo de emoção negativa. Quando você elimina a emoção negativa, você recupera o seu equilíbrio emocional. Você fica mais centrado, ou seja, você consegue pensar melhor. E aí você toma decisões melhores. Então, dessa maneira é que você trabalha a impaciência com EFT. No entanto, isso não transforma você em uma pessoa mais paciente. Ou seja, você vai continuar sendo uma pessoa impaciente. A diferença é que, com essa forma de usar EFT, você consegue superar essa dificuldade com mais facilidade. Para que você deixe de ser impaciente, você precisa trabalhar a causa ou as causas dessa sua impaciência. E onde estão as causas? Estão em suas crenças limitantes, que formam a sua programação mental, no caso, programação mental negativa. O que acontece é que sua mente está programada para focar no problema ao invés de focar na solução. Por isso que você fica irritado, você fica com raiva, você fica impaciente. Se você direcionasse essa energia para a solução daquela situação, seria diferente. É preciso reprogramar a sua mente. Outra coisa é que você aprendeu a assumir o papel de vítima, colocar a culpa nos outros, ou
colocar a culpa nas circunstâncias. Uma outra coisa que pode estar contribuindo para a impaciência é a desorganização. Mas como desorganização? Desorganização, aqui no caso, estou me referindo à falta de objetivos claros. Você não sabe, você não tem objetivos muito claros. Não tendo objetivos muito claros, você não tem foco. Quando você não tem foco, você não sabe qual é a prioridade. Muitas vezes a impaciência vem do fato de você querer resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Você trata da mesma maneira coisas de alta prioridade, coisas muito importantes e coisas pequenas sem importância. E é justamente por isso o seu tempo fica mais escasso ainda e aí você fica mais impaciente. E também é importante lembrar que nós vivemos num ambiente que nos leva a ficarmos impacientes. Todo sistema, todo o nosso ambiente está organizado basicamente para provocar essa sensação de urgência, de falta de tempo. Desde pequeno nós aprendemos isso. E mesmo adulto, nós continuamos sendo tratados, sendo provocados dessa maneira. Nós recebemos estímulos que nos provocam a sensação de urgência, de necessidade de realizar coisas num determinado prazo, e não realização dessas coisas no prazo implica em punição. Desde pequeno, se você não entregar essa tarefa até amanhã, você vai ter consequências. Castigo, nota baixa. E depois de adulto, você trabalha. Se você não entregar essa mercadoria até aquela data, você vai ter que pagar multa. Se você não pagar essa conta até o vencimento, você vai ter consequências. Se você não comprar essa mercadoria hoje, amanhã o preço vai ser outro. Existem muitos estímulos negativos nesse sentido. Então nós precisamos nos proteger. Precisamos aprender a lidar com isso. Mas nós não aprendemos isso. Pouquíssimas pessoas sabem lidar com pressão do tempo. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Obrigado e até o próximo.